Olá, querida amiga do canal, seja bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu decidi abrir a câmera aqui, sem roteiro, sem nada. Eu vou até mostrar aqui, eu tô com o meu caderno aqui do lado, aqui, com a caneta, que eu tava preparando, né? Geralmente quando eu vou gravar, eu pego o meu caderninho, né? E eu começo a escrever os tópicos, pra eu não me perder, né? Mas hoje eu não vou usar, tá? O caderno, não vou usar nem caderno, nem computador, nem nada. Porque eu quero falar sobre um assunto muito importante que eu acredito que vai ser de bastante relevância, né? Então, que impacta muito na vida da gente, né? Que é sobre a nossa infância, né? Sobre a infância. Então, eu tive uma infância bem complicada, tá? Em questão da minha mãe, não é muito fácil falar, né? Não é todo mundo que faz isso, né? Que fala sobre a criação que teve. Só que eu percebi que tinha um outro caminho, né? Que eu não precisava ser. Inclusive, eu me questionava muito antes de ser mãe. Se realmente eu queria ser mãe, né? Porque eu não tinha nenhum embasamento, assim. Nenhum exemplo do que eu ia passar para minha filha, né? Sendo mãe. Então, o que acontece, né? Hoje, eu não tenho, assim, uma relação muito afetuosa, assim, com a minha mãe. A gente fica, às vezes, meses sem se falar, se fala pouco. De vez em quando eu vou na casa dela, ela vem na minha casa, mas vem muito pouco mesmo. Eu tento, assim, ao máximo, sabe, manter a relação, só que assim, não é a mesma coisa para quem tem a mãe quando é criança, né, para quem tem a mãe ali, uma mãe normal, né, porque a minha mãe, ela não foi normal. Eu não sei o que aconteceu com a minha mãe, em que ponto que ela mudou, né, em que ponto que ela começou a ter tanta raiva de si e de mim, para ela ter feito as coisas que ela fez. Ela deve ter tido os motivos dela. Mas com o passar dos anos, né, a gente, depois de tudo que passou na minha infância, que a minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 9 anos, basicamente é o que eu me lembro, eu tinha 9 anos, eles se separaram mesmo, que meu pai tirou eu da casa da minha mãe, pegou eu e pegou a minha irmã para criar. Então, desde os 9 anos até os meus 18, né? Foi o meu pai que me criou, absolutamente. E aí a minha vida foi passando, né? E eu fui vivendo. Teve uma fase da minha vida ali que eu deixei a vida me levar, né? Enfim. Tentei estudar, tentei fazer curso. Eu não era uma adolescente que dava trabalho com meu pai, né? Eu sempre era muito obediente, né? Ele me falava ali as coisas que eu devia fazer, eu fazia. De vez em quando a gente brigava ali, se estressava um com o outro, mas nada assim muito que eu era louca, né, rebelde. Apesar de tudo, né. Então o que aconteceu? A maior parte da minha vida eu bloqueei. Bloqueei o que eu vivi na minha infância. Eu bloqueei. Então, assim, eu bloqueei pra mim, né, conseguir sobreviver. Mas aí chegou um tempo, era só isso que eu falava. Todas as pessoas que eu falava, eu contava a minha história triste, do que eu tinha passado com a minha mãe na infância, contava todas as coisas que ela fazia, né? Então, assim, toda vez que eu contava aquilo, eu revivia aquilo e, enfim, basicamente, eu passei a ser assim, né? Então faz parte da minha história. Então, assim, a nossa história, o que acontece com a gente não tem como controlar, principalmente quando a gente é criança, né? A gente não tem como controlar ali o que os nossos pais fazem com a gente. Mas a partir do momento que a gente entra na fase adulta, a gente não precisa mais reagir como aquela criança reagiu. A gente pode fazer o contrário, a gente pode pegar essa criança e acolher essa criança e cuidar dessa criança, né? A gente pode ter atitudes diferentes. Porém, muita coisa na nossa vida é inconsciente. Então, toda vez
que eu me deparava com uma situação. Isso é inconsciente, tá, gente? É uma coisa que é no impulso das nossas emoções. E a gente não percebe que a gente faz. Então, muitas vezes que eu vivi uma situação ali que eu tava... que era meio parecida com o que eu tinha vivido na minha infância com a minha mãe, eu tomava as mesmas atitudes que eu tinha tomado. Ou seja, me esconder, me retrair, ter vergonha. Porque eu tinha muita vergonha quando era criança, né? Eu me retraía muito. Teve uma parte da minha infância por questão do meu nariz, né? Que agora ele tá melhor, porque eu fiz uma cirurgia, mas o meu nariz era bem feio, era bem torto. Eu nem acho que eu nem tenho um vídeo aqui no canal do meu nariz antes. Enfim, eu tinha muito complexo por causa do meu nariz, eu tinha vergonha, muita vergonha. Eu achava que ninguém ia me amar, que ninguém ia me querer, principalmente um namorado, né, um marido e tal. Mas enfim, passei por muitas situações, né, assim, tipo, com homens, assim, que hoje eu penso, nossa, meu Deus, como que eu passei por uma coisa dessa, né, mas enfim. E isso causou um grande problema de baixa autoestima, eu acho que é assim que fala, né, baixa autoestima, complexo de inferioridade, insegurança principalmente, me causou muito, ansiedade. Ansiedade é uma coisa que eu tenho até hoje, principalmente ansiedade social, que é estar ali no meio de pessoas e tal. Só que assim, essas formas de funcionar que a gente vai adquirindo desde a nossa infância são coisas que nós temos que lidar, né? Teve um tempo assim da minha vida que, né, eu tinha minhas formas de mascarar ali o que eu tava sentindo. Eu não queria sentir tudo aquilo. Eu queria colocar tudo aquilo pra baixo do tapete. Então eu acabava, em beber, que nem depois que eu me separei do meu primeiro namorado, né? Eu saía, eu ia beber. Enfim, eu dava o meu jeito ali de tentar mascarar aquelas coisas que eu tava sentindo, que eu não tava querendo sentir. E ali foi indo a relação com a minha mãe, a gente se via, de vez em quando ela ia em casa, de vez em quando eu ia na casa dela, a gente almoçava junto e tal. Ela sempre participou da minha vida, assim, da forma que ela pôde, claro, desde quando eu era criança, ela fez as coisas que ela fez, tem os motivos dela, não sei quais são, enfim, a minha mãe, ela também apanhava muito da mãe dela quando ela era mais nova, ela apanhava muito mesmo. Quando ela me teve, eu fiquei sabendo que a minha avó expulsou ela de casa, né, então assim, são coisas assim que a gente não sabe se a gente não estiver lá passando pelo que a pessoa passou. Então eu cheguei num momento da minha vida que eu amadureci e eu falei, beleza, aconteceu, foi isso e tal, porque até então eu tava naquela posição arrogante, né, tipo, nossa, por que eu? Por que a minha mãe fez isso comigo? Como que pode uma mãe fazer isso com uma filha e tal? E depois eu saí dessa posição, da posição, né, que a gente chama posição de vítima ali, né, e aceitei a minha realidade, aceitei a minha história e busquei aprender realmente, né, qual foi o significado daquilo, né, ter acontecido comigo, porque assim, quando uma coisa acontece com você quando você é criança, você não é culpado, nunca você vai ser culpado, entendeu? Você simplesmente caiu ali naquela família, viveu aquelas coisas, porque não dá pra explicar, gente, não tem como explicar, não, sabe? Se você for procurar um sentido nisso, você não vai encontrar. Você vai passar a tua vida inteira preso no teu passado. Então não faz sentido a gente procurar um sentido numa coisa que não tem sentido, entende? Que não tem um porquê. O porquê a gente vai aprender, pode ser que a gente aprenda, mas demore. Eu acredito que eu tô nesse processo de aprendizado do porquê aquilo aconteceu comigo. Então, quando eu comecei a pegar essa consciência, né, de que a minha mãe teve os motivos dela, que eu não sei quais, e também não vou ficar perguntando toda hora, porque toda vez que a gente entrava nessa conversa, a gente brigava. Então, eu decidi falar pra ela assim, olha mãe, isso eu acredito que eu tive essa conversa com ela já faz um tempo já, e volta e meia a gente entra nesse assunto.
Falei, olha mãe, se é uma coisa que você quer, que eu sei que você quer, porque assim, eu acho que perdão, ele tem que ser genuíno, né? Não pode ser da boca pra fora. Falei, olha mãe, eu perdoo você, tá? Eu não quero que você parta dessa vida não tendo o meu perdão. Eu perdoo você, eu também pedi perdão pra ela e a gente se acertou. E aí, desde então, a gente vai, né, levando, vai construindo, vai se adaptando, né? E a minha mãe já sabe como é o meu jeito, ela não força nada, por isso que a gente não tem essa forçação assim, a gente se fala, a gente se comunica, ela já conhece a minha casa, sabe como que eu tô vivendo atualmente, sabe da minha filha, eu vou lá na casa dela, às vezes ela me chama pra almoçar, às vezes eu não vou, falo pra ela que eu não tem como eu ir, e ela entende, e é tranquilo, sabe, é tranquilo, é uma coisa assim que não é uma forçação de barra, entende? Não tem como a gente apagar o passado, mas a gente vai lidando, vai aprendendo, vai seguindo em frente. A gente não para a vida por questão disso, né? Minha mãe parou a vida dela, nem eu parei a minha vida. Minha mãe continuou a vida dela, eu continuei a minha vida, que ambas precisam fazer, mas a gente não tem relação de dependência uma da outra. Não tem, eu preciso, ela, por exemplo, eu preciso que a minha filha venha, fique aqui comigo, que me perdoe, que não sei o que, e eu também não. Então, assim, gente, o que eu tenho pra falar sobre os traumas da infância sim, eles existem, sim, a gente precisa tratar, né, porque senão a gente não segue em frente, a gente para, a gente fica paralisado na vida, mas uma coisa é que a gente não pode ficar se vitimizando, né. Então, eu aprendi muito, eu tive um período agora que vem desde quando eu engravidei até hoje, ainda estou nesse período, que é o período que eu estou mais introspectiva, assim. Eu converso pouco, eu falo pouco, falo necessário. Tô passando por um período assim um pouco mais triste da minha vida, que não é aquele período que eu dou risada de tudo, que eu forço risada de tudo, que eu forço amizade, que eu forço interação. Eu não estou nesse período de forçar interação com ninguém. Se der pra interagir, eu interajo, se não der, eu não interajo. De vez em quando eu me pergunto, será por que eu sou estranha? Por que as pessoas não sei, assim, é uma coisa que eu não sei, assim, explicar muito bem, assim, eu não tenho muito, como que eu posso dizer, não é paciência não seria a palavra certa, eu acho que eu tô, assim, numa fase mais que eu tô olhando pra dentro, assim, sabe, uma fase que eu tô revendo as minhas decisões, revendo os meus pensamentos, eu ainda luto muito com questão, né, do passado. E eu acho que agora, sim, realmente, de janeiro pra cá, né, desse ano, que eu tô, assim, verificando mesmo, né, a questão que não é uma coisa, assim, que você vai esquecer. Não tem como esquecer. Você vai aprendendo com aquilo, ao longo da vida que você vai aprendendo e você de vez em quando vai lá, volta lá, entendeu? Então, assim, eu tô reduzindo as vezes que eu volto pro passado. Quanto mais eu reduzir, melhor. E eu também busco memórias boas, assim, da minha mãe. Memórias positivas da minha mãe. Busco, assim, memórias de quando eu era criança, quando ela me abraçava, quando ela me pegava no colo, quando ela cuidava de mim. Então, assim, eu busco, assim, memórias. Mesmo que tenha sido tudo ruim, que às vezes pode ter pessoas aqui que estejam assistindo esse vídeo que foi coisas muito piores que aconteceu, sim, mas busque as coisas positivas também, porque é importante a gente buscar, porque que nem eu disse num outro vídeo, a nossa tendência sempre é ser mais negativo, então tente sair dessa negatividade. Não que a negatividade vai deixar de existir, ela não vai deixar de existir, mas você precisa buscar também as coisas boas que te aconteceram também,
tanto coisas que aconteceram no teu passado, como coisas que estão acontecendo agora, no atual presente, e coisas que você está buscando que vai acontecer. E os períodos de frustração, de raiva, de negatividade, de coisas ruins, eles vão estar acontecendo tudo junto ali. Então a gente precisa, sim, amadurecer com essa questão. E amadurecer, que eu digo, é você parar de ser vitimista. Você não vai esquecer, você não vai apagar. Você sim precisa lidar, procurar uma terapia, né, fazer alguma coisa. Isso vai de cada pessoa, né? Porque às vezes a gente vai, faz uma terapia, não dá certo, procura outra pessoa, não dá certo. Tem gente que faz isso, que vai procurando terapeuta aí até encontrar o ideal. Mas tem gente que não tem condições de fazer terapia. E aí o que a gente vai fazer? Que nem eu falei pra vocês, né? Num outro vídeo do caderno aqui. Eu tenho muito caderno que eu escrevo coisas. E eu escrevo ali os meus sentimentos, né? Eu coloco pra fora. Tem essa questão aqui do YouTube também. Tem gente que não tem meio que medo, vergonha de falar aqui e tal. Eu, assim, até um certo tempo tive muita resistência, né? Porque quando eu comecei a estudar marketing digital, que é o meu sonho, né? Que é viver, né? Viver do marketing digital, viver com empreendedorismo online. Quando eu comecei a estudar, eu vi ali que eu ia ter que colocar minha cara aqui, gravar e tal. Daí eu fiquei meio assim, opa, peraí, não dá. Ainda mais que tinha o problema do meu nariz, né? Que eu não gostava nem um pouco do meu nariz. Agora eu tô aprendendo a gostar, porque eu fiz uma cirurgia, né? Ele tá mais bonitinho agora. Mas pretendo fazer outra ainda, melhorar um pouquinho mais. Mas se eu não puder fazer também, eu vou seguir, porque faz parte de mim, essa sou eu. E a beleza a gente não pode ficar se comparando com uma mulher lá na internet que ela tá toda montada. Aquilo ali não é o natural dela. Não é o natural. Eu tô aqui, tô natural. A única coisa que eu passei passei um rímel e passei um hidratante labial. E na edição eu vou colocar filtro. Então assim, gente, a vida não é o que você vê ali na tela. Então não fique se comparando. Não compare o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Então a gente precisa sim tratar, né, que os traumas de infância, todo mundo tem, não importa o tamanho que seja, vai ser um trauma que a gente vai precisar lidar. Mas uma coisa que eu digo pra você, coisa que eu aprendi agora, que eu tô com 33, né, assim, depois dos 30, você muda, teu corpo muda, tua cabeça muda, teu jeito de ser muda, entendeu? Tudo vai mudando, assim. Porque quando a gente completa 30 anos, a gente sai da adolescência, né? Tem gente que acha que a adolescência é com 11 anos, com 12 anos. Não. A adolescência é dos 18 aos 29, que se chama ali a fase pré-adulto, que dizem, né? Que não sei. Sei lá, tem um monte de coisa agora. Mas, de fato, a adolescência a gente vive dos 18 aos 29. A partir do 30 que a gente entra na fase adulta, que é a fase madura mesmo, né? Que a gente começa a entender, começa a ter percepções diferentes da vida, né? Começa a verificar que muitas pessoas passam por essa questão de carreira, né? Transição de carreira, ter ou não filhos, né? Muita coisa assim vai mudando. Quando eu tinha, por exemplo, 20 anos, eu não queria ter filho. Graças a Deus, eu não quis ter filho. Eu passei da minha adolescência inteira não tendo filho. Eu fui engravidar com 29 anos, que era realmente quando eu tive certeza que eu queria ser mãe, que foi quando eu percebi, não, eu posso, eu acho que eu posso. Eu tenho os meus desafios, sim, claro, não é fácil criar um ser humano, né? Não é fácil você se deparar ali com uma criança, né, que você sabe que é totalmente, é um cérebro pensante ali, então você tem que, muitas vezes você precisa se basear no seu interior, como que é a atitude que você vai tomar, porque assim, uma criança, ela não pode ter o controle do teu pensamento, das tuas atitudes, porque a criança fez uma coisa ali, você vai, entende? Descontar toda a tua fúria na criança. Isso não pode acontecer. Isso é totalmente falta de consciência. A pessoa não tem consciência do que está fazendo. A gente fala, não, a pessoa tem consciência sim, porque tá fazendo. Não tem consciência. A pessoa tá fazendo aquilo, ela acha que tá fazendo certo, mas não é.
Não é? Então tem que ter uma outra forma de ver. Uma outra forma de ver uma criança tendo uma birra. Uma criança tendo né? Não vou dizer pra você que eu sou perfeita, que eu sou a mãe mais zen do mundo, né? E tal. Eu perco minha paciência, eu me estresso, sim. Só que isso é um problema meu, não é da minha filha. É uma consequência minha. Então, assim, às vezes você já tá estressada com alguma coisa ali que tá vindo, sei lá, se arrastando, um problema que tá se arrastando, e acontece uma situação ali, uma criança que você explode, só que você não pode explodir com a criança, porque a criança não tem nada a ver com aquilo ali, nada a ver, sabe? Então é a minha visão que eu tenho hoje. Aconteceu aquilo para mim aprender que não é o certo a se fazer. Por isso que eu precisei passar por aquilo, porque eu sou uma quebra de padrão familiar. Porque se a minha avó fazia isso com a minha mãe, provavelmente a minha bisavó fazia com a minha avó. E isso vem de quantos mil anos atrás, de quantos ancestrais vem essa bagagem. Então, assim, o que eu decido a partir de agora? O que você vai decidir a partir de agora? Essa é uma mensagem muito importante que eu tenho para trazer aqui. Você vai quebrar um padrão familiar de comportamento ou você vai passar isso para frente? O que você quer passar para frente? O que realmente importa para você passar? O que veio dos seus pais que importa? Porque os seus pais, eles são importantes. Não importa se você acha que eles foram bons ou não com você. Eles foram importantes porque eles estão passando para você uma coisa. E você precisa transformar isso para poder passar adiante. Tendo filhos ou não tendo filhos, porque você não tendo filhos, você vai ter pessoas que vai passar na tua vida. E você vai deixar alguma coisa para aquelas pessoas vai deixar alguma coisa para você. E não compete julgar se é bom ou se é ruim, porque a gente não tem controle sobre o que vai nos acontecer num relacionamento com o parceiro ou parceira, num relacionamento com o familiar ou num relacionamento com filhos. Sendo pais separados ou não, você estando separada ou não, ou estando junto. Então é uma coisa assim que a vida é como se fosse uma dança ali, você não controla os passos, se você vai errar ou não, se o outro vai errar ou não vai errar, não tem como controlar isso. São coisas que a gente precisa ir lidando conforme vai acontecendo. Não é igual um filme que tem um roteiro, que você vai lá, lê o roteiro e interpreta uma cena. Não. A cena vai acontecer e muitas vezes você não vai saber o que fazer. Você vai ter que ou improvisar ou fazer do jeito que você aprendeu, que é o jeito que veio do seu pai e da sua mãe. Você vai fazer aquilo e você vai perceber, peraí, isso aqui tá errado? Pode ser que você perceba rápido, pode ser que você demore para perceber. Isso que significa o nível de consciência. Então você vai perceber, pera, isso aí não tá funcionando. Então você vai te fazer diferente. Essa é a diferença, é a questão que tem pessoas que fazem e nunca percebe que tem alguma coisa diferente que dá pra fazer. E continua fazendo. É igual um vício. A pessoa sabe que não pode. A pessoa sabe que é errado. Sabe que faz mal pra saúde, faz mal pro bolso, faz mal pra família. Mas a pessoa continua fazendo. Por quê? Porque ela ainda não entendeu profundamente como sair daquela situação. Como que vai sair daquela situação? Eu tive, graças a Deus, meu pai, que percebeu que tinha alguma coisa de errado e me tirou daquela situação. Então, assim, você é a pessoa que vai ficar apontando toda vez o problema, ou você vai sair, olhar de fora e pensar na solução? Porque, né, o problema ele vai estar ali. Não tem como você ficar no problema ali, pensando no problema, sem pensar numa solução. Senão você fica ali, ó, rodando, igual cachorro, correndo atrás do próprio rabo. E o que eu decidi fazer?
é um processo, tá? Não é assim da noite pro dia. Nossa, como que eu vou sair desse comportamento? Como que eu vou entender? É um processo, eu ainda estou nesse processo. Muitas coisas ainda voltam de vez em quando e eu vou lá, trabalho internamente. É questão de minha própria observação. Opa, peraí, essa atitude que eu tomei aqui não foi legal. Aí eu me sinto mal ali, me sinto culpada, fico ali me martirizando, sabe? Me flagelando, só que daí eu paro. Peraí, não vale a pena ficar fazendo isso, né? Se flagelando, se culpando, se martirizando. Pô, eu errei, beleza. Ó, peço a Deus, Deus me ajude a não cometer de novo esse erro. Coloque boas escolhas no meu caminho, Deus. Por favor, eu oro, eu peço pra Deus ajuda, sabe? Eu choro quando eu tenho que chorar, não fico engolindo o choro. Quando eu peço ajuda, eu peço, eu não tenho vergonha, eu perdi a minha vergonha, sabe? De me abrir, de falar o que eu tô sentindo, falar com Deus principalmente, que é o que mais me conforta. É o que mais me conforta. Então, pra mim é isso, gente. A parte emocional, espiritual, é a única coisa que vai ajudar a gente a superar mesmo, sabe? Essas questões aí, que é muito difícil hoje em dia de falar, né? Com outras pessoas. De se expor, principalmente. Assim, falar com Deus, falar com algum amigo que você confia bastante, ou uma amiga, ou um esporte, ou até mesmo um diário, né? Que nem eu falei pra vocês aqui, meu caderninho, né? Então, assim, eu falei um monte de coisa aqui nesse vídeo, porque simplesmente eu decidi abrir a câmera e falar, não tinha nem roteiro nem nada, mas era isso que eu queria falar, né? Passar a minha mensagem pra você. E deixa aqui seu comentário, tá? Se quiser deixar também sugestão aí de vídeo, se você quiser deixar o teu relato aqui também pra me contar, anonimamente, pode deixar o seu relato aqui sobre questões de infância, tá? Que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo especialmente pra você. Então, beijão e até o próximo vídeo.